sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Mônica, aqui comigo o meu esposo, Fábio Carleto, Maria Clara, Guilherme e Cecília. Aê! Estamos aqui novamente, juntos, todo mundo, família completa. Faltou só o gato, mas o gato não é da família, então... Não, ele é da Ele pertence da à família, mas ele não não faz parte da família. Não tá na família, Aham. é da família. Se ela tivesse aqui, tava andando em cima da... Voltamos depois de um feriado aí, aquele feriado lá Sambaram que a gente muito? conversou. Salgadinhos. Não, né? Não, vocês não sambaram, né? Se você sambou, a gente vai te caçar. Mentira. A gente vai te caçar. Nossa, Como diria Hermes e Renato, eu vou comer seu coração na ponta da faca. vem aqui, ó, pra esse cantinho aqui, ó. É. E aí voltamos para continuar falando da série The Chosen. The Chosen. Escolhidos. Será que a The essa Chosen. altura já lançaram a quarta temporada? Não, acho que é só em fevereiro. Fevereiro. Amiga! Olha É. só, gente. Então, é possível. Pode ser. Possível. Se você... A gente espera que você tenha aproveitado o carnaval, em vez de ficar assistindo aquele monte de merda na TV, que você tenha assistido The Chosen, né? Colocado a sua temporada Boa. em dia, pra gente poder falar um pouco mais aqui, né? E a gente, como sempre, além de dar as boas-vindas a você, pede que você curta, que você comente, que você mande perguntas, sugestões de temas, que você compartilhe com mais pessoas e ajude a chegar aos 2.000 inscritos, que agora é a nossa nova meta. Sim, muito boa. faltam só 900 pessoas. Pouquinho. É jogo rápido, né? Antes de tudo, a gente precisa agradecer também, além de você, da sua presença, os nossos patrocinadores, que são Roda Muc, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado. Muito obrigada. Estávamos falando de The Chosen e eu estava falando no final, né? Eu mencionei como me chamou a atenção as jaculatórias que eles usam ao longo de todo. As orações, né? É, O que é jaculatório? Então, as orações. curtinhas. aquelas orações curtinhas que a pessoa passa o dia fazendo, né? São pequenas reverências, mais profundas, que a pessoa vai fazendo ao longo do seu dia ao se deparar com as coisas. Então a gente falou daquela oração belíssima que Jesus mesmo faz quando ele vai dormir. Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo. Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Senhor nosso Deus, Rei do Universo, pelo peso que recai sobre os meus olhos, né? Nessa hora do sono. Fazer cair a sonolência sobre meus olhos e... É muito Mais bonito, perto do né? microfone, Gui. E aí tem uma também que eles fazem sempre que vão comemorar com vinho, né? Bendito és tu, Senhor o nosso Deus, Rei do Deus, Universo, que cria o fruto da vida. fruto da vinha. Não usa o Rei do Universo, pelo que eu não lembro. Usa Usam sim, sim. usa sim. Bendito és tu, Senhor. E que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Agradecendo pelo alimento, né? Então, bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, pelo alimento que nos concedeste e que faz brotar pela terra, sobre a terra, né? Ou pela inteligência que nos deste, pela capacidade de ouvir, Pra de lavar a comunicar, mão. para lavar a mão. Ele fala pelo é. ensinamento que nos... Por nos ordenar a lavar nossas mãos. Isso, então é muito difícil. Talvez eu tenha algo do Mateus da série, né? Eu tenho uma dificuldade de me... Se bem que ele vai mais para o hiperfoco. Eu tenho uma certa dificuldade de me concentrar. Então, para mim... Talvez Tomé, que tem, acho que a característica que você tá falando em comum com o Matheus, só que é um pouco mais assertivo. Pode ser. Eu vejo em mim uma série de defeitos de vários deles, né? Então, mas para mim, assim, essa parte da concentração é um tanto desafiadora. Eu me lembro que uma vez o padre Jair falou para mim que uma forma muito bonita de ler a Bíblia é a gente fazer uma meditação em que a gente se transporta para a cena. Para mim isso é uma coisa super difícil, super difícil. Acho bonito quem tem facilidade, mas para mim é difícil. E aí, quando surgiu The Chosen, ela é uma linguagem mais moderna e coloquial, Sim. que, portanto, para um sujeito como eu, ajuda muito a você visualizar cenas.
enxergar a humanidade daquelas pessoas. E como a gente falou no episódio anterior, isso é um aspecto muito interessante da série. De enfocar, destacar e até incensar a humanidade desses personagens. A ponto da gente olhar e falar, pô, dá pra mim também fazer um caminho de santidade, por mais que eu seja uma tranqueira. Né? Então, eu, por exemplo, não é segredo pra ninguém que eu sou católico, e eu me ressinto de ter menos atenção à devoção aos santos, pela sua história, pelo seu exemplo, né, pela sua intercessão, como, por exemplo, a Maria Santíssima. E aí, quando eu vi a cena das bodas de Caná, em que Maria chega para o filho e fala, filho, né, com as minhas palavras aqui, né, acabou o vinho, eles precisam da sua ajuda. E ele fala, então, mas é que ainda não é a minha hora. E ela olha para ele com aqueles olhos, assim, super ternos. Nem acho que a atuação de Maria seja um primor na série. Mas essa cena especificamente, eu ela já faço acertou um parêntese que eu a nem figura, gostei tanto a leitura, dessa atriz aí, mas essa a leitura, cena... a própria leitura do diretor. Eu não gostei de como ela foi direcionada. Não me parece que ela não foi tenha nem a sido, atriz. não me parece que ela tenha sido enfocada com a devida reverência, né? Mas também está bastante enfocada a humanidade dela, então, ok. Mas esta cena, ela olha com aquele olhar terno de mãe para o filho e diz, puxa filho, por favor, vai ser uma grande vergonha para eles. Se não, agora quando? Né? Exatamente. E aí Ela retoma uma fala que ele já tinha direcionado a ela em um outro momento, né? Não que seja veneno, mas ela usou o veneno dele contra ele. Não que seja veneno. Sim, a gente entendeu. Sim. Ela devolveu a ele uma frase, né? É só uma expressão, né? Que Isso. do veneno. Isso. Esse episódio, inclusive, ele foi praticamente uma contemplação dos mistérios gozosos, se a gente parar pra pensar, né? Sim. Porque começa com uma espécie de flashback ali, eles falando de quando Jesus Já se mostra perdeu ele e foi criança. encontrado Uhum. no templo. E aí é nesse cenário aí que ele fala, senão agora quando? E aí tem um contexto lá. E depois tem as bodas de Caná. É o último mistério Pera, boda de gozoso. Caná É o último mistério Ai, viajei. Não é. gozoso e o Mas eu primeiro... entendi. Peraí, o Guilherme tá falando o quê? luminoso. É o último gozoso e o primeiro luminoso. É tipo... Sim, é isso aí. Em articulação. Uhum. Que A são passagem... o Como último, O último gozoso Que e o é? primeiro luminoso. descreva os Que é mistérios. o último gozoso é o que Jesus se perde no templo. Ah, sim. E o primeiro, luminoso? Bodas de Caná. Ótimo. São as bodas de Caná. Então, quando ela olha para ele daquele jeito e ele devolve um olhar terno de um filho que não pode negar o pedido de sua mãe, né? Então, aquela intercessão dela por aquela família, pedindo a ele, e ele, portanto, adianta o expediente a pedido da mãe, né? Uma cena muito representativa que mexeu muitíssimo comigo, né? Então, por exemplo, eu, ao fazer as minhas orações, pedindo pela intercessão dela, eu consigo olhar para aquele, né? Eu fico imaginando. Claro, eu posso pedir diretamente, é o meu único e bastante salvador. Mas ter um reforço de peso como esse não é nada mal. Né? Então, foi uma cena, por exemplo, que para mim ela teve algo de querigmático. Sim. Né? De um pá. Então aquilo já mudou uma coisa para mim. Teve alguma cena assim que teve esse peso para vocês? Não? Acho que... Pra mim, teve uma que eu tô pensando até agora, mas talvez tenha outra que até desbanque essa. Então eu queria passar a bola pro meu irmão. Pra você falar. Uma cena que eu achei muito bonita, que me tocou bastante, foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Tá. Verdade. Muito Quando o bonito. Nicodemos quer se encontrar com ele, eles se encontram num terraço. Dá um contexto aí pra quem não se lembra tanto da cena. E também pra quem não viu a cena, né? Tipo, vai que a pessoa não... Fala um pouquinho mais pouquinho alto, mais filho, perto. mais perto do microfone. A conversa de Jesus com Nicodemos, tipo, eles têm uma conversa lá, né, sobre judeus, fariseus, essas coisas.
Aí Jesus imitando, né, na cara do Nicodemos, falando, não, mas não é assim, cara, você ainda não se ligou? Aí no fim, Jesus fala, siga-me, né? E teve a coisa lá que a Maria falou, que ele ficava... Ficou em choque. Eu achei muito bonita a cena. O Guilherme, inclusive, tem uma coisa interessante, porque esses dias a gente estava jantando, né? Eu e ele na mesa só, naquele momento. No geral, a gente janta todo mundo junto, por alguma razão tava eu e ele, né? E aí ele tava jantando, tava com a Bíblia do lado aqui, tava lendo. Eu falei, você tá lendo a Bíblia, filho? Ele falou, tô revisando os milagres que a gente viu na série do The Chosen. Que legal. Olha. Você já viu quase todos? Todos não? Já conseguiu rever todos? Eu vi quase todos. Eu achei o da Verônica. Eu passei pelo de Gessé. Já passei pelo de Gessé. Que é o paraplégico. Quase todos. Teve um que eu não achei, que foi o da... Foi o do telhado quebrado lá. E da como mulher que você tá egípcia. procurando, assim? Qual que é a sua referência pra achar? No Evangelho de Lucas eu não achei tantos milagres. No de João retrata bastante os milagres, mas o Evangelho que eu mais achei milagres foi o de Mateus. Então... Você vai passando os olhos e procurando. Aí quando eu chego num milagre assim, tipo, que eu já vi, eu penso, então tal milagre tá mais pra frente. Ou se eu passo por um milagre, aí eu vejo que foi depois de um, eu penso, esse aqui foi depois do milagre tal. Aí eu vou procurando assim. O que você tava falando, você? Eu tava falando que ele achou mais no Evangelho de Mateus, porque Mateus não tava tudo, tipo, praticamente tudo que ele via na série. Né? Bastante metódico, né? Eu lembrei de uma cena que pra mim foi bem impactante, assim. Que foi a conversa entre o Tiaguinho e Jesus. Porque, um fato curioso, o ator que faz o Tiago Menor, ele tinha feito os testes lá, tudo, chegou nas gravações, o pessoal da produção, inclusive o diretor, eles perceberam que ele tinha ali uma deficiência física, que ele mancava, tudo mais. E eles não tinham percebido isso. Mas aí eles olharam e falaram, vamos trabalhar com isso então, fica aí do personagem. E isso automaticamente se torna uma questão, porque grande parte da narrativa se trata da entrada de Jesus nessa vida pública e, consequentemente, das curas constantes, das curas constantes que ele faz, dos milagres. Então, tipo, como é que faz, né? O próprio apóstolo dele mancando, com a perna zoada, assim, e ele curando todo mundo. Então, eles resolveram fazer uma cena muito legal de uma conversa do Tiago Menor com Jesus. E pra mim foi muito tocante, assim, porque muitas vezes a gente se ressente das nossas limitações, de certas coisas que acontecem com a gente. Inclusive, essa cena é um paralelo muito interessante a um certo arco narrativo que acontece na 3ª temporada, né? Que eu acho que vocês se lembram. Sim. Com do relação último episódio. Com relação a Simão. Tá. Não queria falar, mas então. Assistam. E pra mim foi muito impactante mesmo, assim. Inclusive por causa da Cecília. A Cecília é grande admiradora de uma santa que se chama Liduína. Que ela... Você quer contar a história dela, Cissa? Quero. Então vai. Ela sofreu durante... Eu não lembro se era 43 anos. Ela sofreu... Pera, deixa eu fazer as contas, eu faço rapidinho. Tá. Mas o número também não tem problema, Mas serve foi como isso mesmo, referência. muitas décadas. Foi 40 anos. Ela viveu mais de 40 anos com uma grande dor. Como é que foi isso?
Você tá perguntando de como fez pra ela se machucar? Conta a história, minha É, filha. conta a Só história, conta a sim. história. Solta o futebol. Quando ela era... Fala pra caramba, aí chega aqui no microfone e fica aqui se fazendo gênero. Só fala, filha. Então, Conta a história aqui Só nem fala, no livro. joga, solta o Que nem futebol, no livro. manda Você bala. conta pra O gente. que aconteceu com ela? ela? Santa Liduína. ela tinha 15 anos na época. Aí Holandesa. ela tava patinando com a melhor amiga dela. Só que ela acabou escorregando, caiu, teve uma queda feia. Tava com a costela, não lembro, trincada. Aí depois os médicos não sabiam como curar. A infecção se espalhou pelo corpo, então ela meio que era impura, podemos dizer, né? Tá. Então, aí ela sofreu os 40 anos. O que Aí- aconteceu nesse Bom. momento que ela tava... Ela criança, ela já ia todos os dias na igreja. E gostava de rezar perto da Santíssima Virgem Maria. Tá. E ela teve uma visão. Jesus falou uma coisa pra ela numa visão. Como é que foi? Conta aí, Cícera. Bom, O que ele falou pra ela? é que tem um negócio antes dessa que eu quero contar. Ela uma vez rezou por uma moça que sofria com uma dor de dente, e a dor dela sumiu depois que ela fez a oração. Nossa. Foi esse o dom que ele deu pra ela. Tá. E como é que ela passou a dor? Ela ficava reclamando? Jesus Não disse era pra isso. ela, a visão que Ela ela teve, sofria com Jesus... santa paciência. Isso. Então, ela teve uma visão de uma roseira que não tinha florescido. Veio essas palavras na cabeça dela. Quer dizer, no pensamento. Quando essa roseira florescer, seu sofrimento terá chegado ao fim. No aniversário de 53 anos dela, a roseira floresceu. Uau. E aí... Deus também concedeu a ela o dom das visões. Uns negócios lá da cruz, ela viu uma visão de Jesus pregado na cruz e viu as farpas da cruz na testa dela, não lembro. Foi. Teve uma visão de que ela ia sofrer bastante. Então. Ah, De não, né? sim. Tá. Nossa, ela sofreu por 38 Aí anos. ela morreu e virou santa. Pois é. Então, Porque ela mas- buscava paciência, Uhum. né? Sofrer com paciência. Não, foi Que ela- martírio, né? Não. Não, Não, martírio é quando a não. pessoa morre, tipo assim, se é cristão, eu vou te matar. Ah, tá bom. No sentido dos santos mártires, né? Quer dizer que Mas... o Pedro é mártir? Sim, sim. São Pedro Mar. Todos os 12, né? Todos. Todos. Teve um ali que... Com exceção de um, lógico, né? Cecília é uma mártir. Mais ou menos. Sim, Teve mas um é porque. Mas aí né? o 12º se completaria com o próprio Paulo, né? Então, E não só eles, né? Depois destes 12, né? muitos outros. Muitos outros. Eu não sei, Tecnicamente, Matias. Paulo é o Como é que foi? 13º, né? Não lembro como é que foi a morte de Matias, por exemplo. Também não. Então, mas a questão é que a Cecília, ela gosta muito de contar essa história. Várias vezes ela sai por aí falando isso e pra mim foi interessante ver isso da perspectiva desse apóstolo, que eu nem sei se ele realmente passou por algo parecido, assim, pelo que se sabe, né? Uhum. Tinha ali uma saúde boa, não tinha essa questão. Mas eu achei tão sensível a forma como retrataram que o sofrimento ele não é em vão e ele não precisa ser em vão e ele pode ser direcionado também como uma... Como é que Uma chama? oferta? Não, como uma... esqueci. A palavra... Você usa muito essa... Sacrifício? Tecnologia? Não. É uma palavra até relacionada à religião. Ateu, judeu, Não! evangélico. Não, Mas basicamente... Não. Hebreu. nada disso, sei. Começa com A? Eu não Mas sei. enfim, Não segue o importa. raciocínio, É que
que o sofrimento ele pode ser utilizado como uma forma de você servir a Deus também. E que a gente não precisa se ressentir por coisas ruins acontecerem com a gente. O que é muito difícil, porque imagina, pra ele ali nesse cenário que a série colocou, andar com essa ferida enquanto ele vê tudo isso, mas se resignar aos planos que Deus tem pra gente. E pra mim foi muito, muito tocante mesmo. Eu vou dar um spoiler dessa parte que a Maria Clara tá falando, porque eu acho que, eu acho que faz sentido para contextualizar melhor. Então, entre 40 segundos e 1 minuto, se você não quer ter esse spoiler, você pula, tá? Então eu vou levantar a mão, você vai passando aí, vou levantar a mão quando eu voltar do spoiler, tá? Basicamente é o seguinte, como a Maria Clara falou, o cara, o ator tem uma questão física, né? Então ele anda com alguma dificuldade de locomoção. Uhum. E eles exploram isso ao longo do caminho, né? Que diz que ele anda um pouco mais lento, etc e tal. E há um momento em que Cristo vira para os apóstolos e diz, olha, vocês vão fazer uma caminhada aí, né? Vocês têm uma missão pela frente, em que vocês vão de 2 em 2 para determinados lugares, ele fez a divisão, e que vocês vão poder fazer milagres em meu nome. E aí, um dos milagres que Jesus fazia com alguma frequência era de pessoas com dificuldades de locomoção, por exemplo. E aí ele procura Jesus em particular e fala, mestre, assim, você tá vendo aqui, né? Não é esquisito? Pô, eu com uma situação, as pessoas vão pensar, pô, mas como é que ele vai fazer um negócio se o mestre dele não salvou ele mesmo? Tem uma incoerência aí, né? E aí Cristo coloca para ele essa perspectiva, diz, olha, você quer mesmo isso? Fala, ele disse qualquer coisa, como, quero, mas não era um quero pá, né? Uhum. Ele falou, porque existe um outro aspecto em você carregar este fardo, por assim dizer, e mesmo assim ser um veículo de salvação na vida dos outros. E sinalizou para ele que a gente, com as nossas incompletudes, ainda assim a gente consegue ser servível. Né? E isso tocou profundamente o Tiaguinho, que fecha com Cristo e diz, não, então tudo bem, eu espero um pouco mais. Né? Então, é belíssimo pela sensibilidade do diretor de usar uma coisa ali, que provavelmente não passa de uma liberdade poética. Né? Pode ser que eu me surpreenda de descobrir que Tiago Menor tinha uma questão. Porque ele fala, né? Essa vida aqui não é tudo, né? Não é. Sim. Então, daqui um tempo você vai ter a cura, mas você precisa saber esperar. Realmente, é muito... E a perspectiva que importa é a da vida eterna, né? Uhum. Então, é muito bonito como, além de usar brilhantemente isso na série, ele sinaliza para nós que as nossas mazelas, que Deus não precisa, mas quis precisar de nós com as nossas incompletudes para fazer o que a gente pode fazer. Então aqui acaba a descrição, né, por cima do spoiler. Mas aqui é só para você entender, porque a cena vale muito, muito, muito a pena. Né? E ainda sobre essa questão da humanidade... Ele levantou. Eu não vi. Ainda sobre essa questão da humanidade dos apóstolos, sobretudo, em muitos momentos mostra aquela disputa, né, que eles tinham entre eles, que inclusive são narradas no Testamento, né, deles discutindo, brigando e tal. É muito interessante. Sim. Porque tira um pouco aquela ideia tão solene que a gente tem e que é importante que tenhamos sobre essas grandes figuras que fundaram a igreja, que fundaram o cristianismo, mas por um outro lado também cria uma proximidade. Sim. Porque percebe que é um caminho possível, né? Então... se eles conseguiram, dá uma esperança, né? E eu lembrei a palavra que eu queria, apostolado. As suas dores, os seus limites podem ser uma ferramenta para o seu apostolado. Uhum, sem dúvida. Sim. Verdade. A gente falou também no último episódio sobre as atuações. Tem uma atuação de uma figura que eu nunca soube, né? Nunca prestei. Eu não sou um grande conhecedor das escrituras, como está evidente, né? Mas eu nunca soube, eu nunca me atentei para a figura de Éden, a esposa de Simão. A gente não sabe se ela se chamava Éden, né? Tá. Foi liberdade poética. Tá. A gente sabe só que ele teve uma esposa e aí depois... Porque na Bíblia, na verdade, fala da sogra dele. Da sogra, né?
Aí você tinha só. Eu achei no Evangelho de Mateus a história da sogra de Simão. É? Eu Tá. achei. O que você No fala pra Evangelho nós de disso? Mateus. Você lembra um pouco? Eu não lembro muito não, porque eu, tipo, nem li, assim, a parte da sogra. Eu só passei o olho mesmo. Aí eu não tenho Tá. muito o que falar. O fato é que Éden é uma figura na que série, eles dá um colocam colorido, a né? esposa de Simão, né? Dá um colorido. É um clima Inclusive. de amor, como eu disse da última vez que eu vim aqui no podcast. Aham. Então dá um colorido pra série e pra trajetória, pra jornada de Simão. Que é muito interessante. Inclusive, vocês dois me lembram uma versão mais velha deles. Porque acho que tem. A gente vê muitas discussões, assim, muita picuinha ali no meio, né? Mas acho que, tipo, se a gente visse uma versão mais velha, seria parecido com vocês. Você vê muita Não entendi, picuinha, né, gente? então, não entendi essa história aí Porque da você, picuinha. você não tinha falado até no outro episódio que você se identifica em alguns aspectos com o Simão? Sim, mas Quando eu a gente me tava vendo identifico- também. Me identifico em muitos aspectos com Simão, mas eu não entendi. Eu De também verdade, não entendi. Ninguém Primeiro, lembra. Vocês. sim, mas é que você falou Então, mas especificamente você das falou, picuinhas. né? Eu não vejo muitas picuinhas entre eles, pra começar. Eu acho. É porque. É? Não, eu tô falando porque Só porque ela é eles adolescente parecem. chata mesmo, gente. Não repare. Né? Oi? Não, eu tô Só falando que, isso. tipo, eles têm picuinhas que, por exemplo, eu imagino eles mais velhos, depois de superarem esse tipo de coisa. E... Parecidos com a gente. Depois de eu não tô superar, falando que vocês entendeu? têm picuinha, entendeu? É, mano, picuinha. A versão gente. melhorada. Não deu pra entender. Nossa. Concordam com Vocês a gente? concordam ou não? Ó, Eu não falo que deu eu pra sou- Eu fui falar um entender. negócio legal, vocês levaram na. Não, na verdade eu não entendi. Nem foi. Eu não entendi o que você falou. Você Então tá bom. tá gravado, rebobinado. Porque eu vejo eles e tal, eu lembro de vocês, as picuinhas e tal. Não, eu olhei e falei, ué. Não é, não. Eu tinha falado, porque eles parecem uma versão mais jovem e tal. Eles Você têm... não conseguiu falar, não. Mas Não, foi o que eu tentei expressar. Não, no branco dos olhos, assim, pode ser que tenha realmente uma. Ai, como vocês são chatos. Deixa eu falar da minha cena, Ô, dó. que mais me marcou, Deixa. que é a mesma do Guilherme. Vocês têm os temperamentos iguais. Não é igual, aí eu não sabe o que tá falando. Ela é melancólica, eu sou colérico. Como é que é igual? Melancolérico. Uai. Ah, ele é melancólico e o Simão é colérico. Ah, tá. Tá tendo uma dificuldadezinha de comunicação! Ai, que modo Entendi. difícil Vamos, de Gina. entender, né, Maria? Então tá bom. Não, ela é bem melancólica mesmo, a Então, Ellen. ela é melancólica. É. Mas eu diria pra você que ela é mais silenciosa que a sua mãe, porque a sua mãe Sim. ainda tem uma coisa ou outra Minha mãe é que mais ela me fala. extrovertida, mas da galera. Oi? Uma coisa ou outra ela me A mamãe fala. não perdeu. Eu fico sabendo que ela tá brava com alguma coisa. A Eden, mano, Não fala! a Eden é tetracampeã mundial de roca amarela, né, no negócio. Ela não Me fala. desculpem por mais A um. gente, ó, O cara fica no maior desespero, né? depois eu falo da cena. A grande verdade é, nós vivemos num mundo muito mais fácil hoje em dia, Putz. né? Tem um monte de gente, a gente mesmo aqui já falou várias vezes das dificuldades que a gente tem nos dias de hoje e tal. Mas assim, nós temos uma Bíblia, né? Com toda a história contada Agora a pra história nós. tá contada. É. Então, a história toda contada pra nós, a gente não tava vivendo. Aliás, isso tem a ver com o que eu queria falar da cena. Uhum. Porque pra nós é muito mais fácil, gente, é uma babinha, né? É uma babinha você É. poder, né, ir à igreja e tal, e contemplar, e rezar, e orar. Então, assim, é outro nível pra nós, né? Tá muito mais fácil. O sujeito muito vai ao mais fácil. culto ou à missa do lado de Estudar. casa. Um monte de filósofos que YouTube. já falaram dos assuntos. Hoje a gente tem o YouTube com um monte de professores, né, pregadores, enfim, um monte de gente falando. E aí, isso que me tocou vendo a cena do Nicodemos, por quê? Porque eu fiquei tentando imaginar esse povo que viveu mesmo com Jesus, entendeu? Então, assim, quem tá assistindo, quem ainda não viu, né, que tá assistindo a série, vai ali acompanhando essa trajetória dos apóstolos, né, tipo, as pisadas de tomate e tal, que até a gente comentou algumas coisas no episódio anterior, né,
de falar, Jesus, não sei o que e tal, sem perceber que estão falando com o próprio Deus, que sabe de tudo, que vê tudo e tal, né? Mas imagina, né? Essas pessoas. Então foi isso que mais me tocou nessa cena com Nicodemos, porque imagina essas pessoas falando com Jesus ali e olhando e falando, cara, é o que nós esperávamos, é o que nós crescemos aprendendo com os nossos pais, com os nossos avós, que os profetas diziam que viria. Chegou a hora? É agora? Né? É ele mesmo? Então, assim, isso me toca demais, assim. Então, é muito legal você poder ver a perspectiva dos apóstolos por causa disso, porque tentar realmente se colocar ali no lugar deles, né? E falar, é o Filho de Deus, ele mandou mesmo, tá aqui, e agora? Né? E como é que vai ser? Porque tinham várias profecias, mas ninguém sabia ao certo, né, detalhadamente, como elas se dariam. Muitas metáforas, muitas, né, coisas. Então você vê a coisa toda acontecendo, inclusive a segunda temporada, ela começa de um jeito, entre aspas, esquisito. Porque são os apóstolos escondidos já, provavelmente depois da ascensão de Jesus. Então eles estão num momento assim, né? E aí? Até eu me lembro que quando a gente assistiu, o Fábio falou assim, nossa, mas, né, poxa, por quê? Eu falei, gente, tenta entender eles ali naquele momento. Um deles falou que tava com saudade de Jesus, lembra? Fala, eu tenho Gui. que dizer uma coisa. Essa... Eu fiquei Esse meio começo- assustada. Espera só um pouquinho, peraí. opa. Deixa o Gui falar, depois é você. Esse começo da segunda temporada é o começo dos Atos dos Apóstolos. Porque eu, sem perceber, passei pelo Evangelho de João, né? Terminei ele. Aí, do nada, eu vejo que eu tô no Atos dos Apóstolos. Aí eu olho assim, o martírio do Tiagão. Porque eles estavam de luto do Tiagão. Isso. Sim. Aí, então, isso. você passa no Atos dos Apóstolos. Então aí o Fábio Pra comentou quem assim, né? ficou Eles estão com saudade, mas como assim, né? Tipo, é Jesus, sabe? Só que isso é fácil pra nós, Pra né? nós é fácil. Hoje a gente sabe, ele ressuscitou e tal, né? Então, pra nós isso é muito mais crível. Imagina pra quem viveu naquela época e conviveu, né? Com a carne e o osso Que a gente só do tem a Filho carne. de Deus. As Então, expressões, o som da voz ali, é diferente, né? Você ia falar assim? Então, fala. Eu meio que fiquei bem pouco assustada com a barbona do Mateus lá. Sim, porque, Porque eles quando estavam mostra esse início da velhos. segunda temporada, eles estão mais velhos, né? Uhum. Então, tem outras características. Mas você falou, né, físicas. dos caras olharem e conseguirem reconhecer. Claro, existe sempre a possibilidade de você pensar que um falso profeta pode chamar a atenção, pode ter seu magnetismo, né? Até porque, como dizem alguns, né, o demônio ele é figurado sempre como uma figura assustadora, mas o mais provável é que ele seja lindíssimo, né? Seja uma coisa muito atrativa. Podemos ver pelos nossos tempos. O mal, a personificação do mal, normalmente se apresenta de forma belíssima, Algo que parece bom, né? muito atraente, certo? Então, o que claro que nem tudo que é atraente é mal, não sou tão idiota, né? Mas aquilo que é muito mal, com frequência nos nossos dias, se apresenta como algo muito reluzente aos olhos. Ok. Então, seria muito possível que naquela época falsos profetas aparecessem e magnetizassem algumas pessoas. Entretanto, seria muito difícil que alguém diante da verdade do Salvador não pudesse reconhecê-lo. E aí, inclusive, tem uma passagem, se não me engano, da série, são Tiago e André, que são filhos de Zebedeu, é isso? Tiago e João. Tiago e João. Tiago e João. Obrigado. O André é irmão do Simão. Isso, verdade. Então, em que eu acho que os meninos pedem desculpa para Zebedeu, né? Por falar, nós vamos deixar você sozinho e tal. E aí Zebedeu fala, como assim, desculpa? Vai, filho. É o cara, mano. É isso que nós esperamos. Mano, né? vocês estão Eu diante esperava do que Messias, cara. Como é que vocês estão me pedindo desculpa? Mano, pisa no acelerador, Mas, vai que vai. vou aqui já fazer minha confissão humilhante. É admirável. Eu não sei se eu
sei, como é que a gente... Mônica, nesse Dá pra aspecto, saber. eu acho que o Será que a ator gente fez um reconheceria? trabalho magistral. É. Porque eu tenho certeza que você, convincente. diante da verdade, eu tenho certeza absoluta. E aí tá a história de uma vida disciplinada, de oração, Mas, ó, de esforço de segmento. Você olha, você reconhece. Então, ai meu Deus. Eu Tenho acho que você certeza ia que você reconhecer. reconheceria. Nossa, sim. Será? Certeza, Sim. certeza. É porque eu acho que Minha você provavelmente imagina ele de uma forma talvez mais menos explícita do que talvez aparecesse pra você, sabe? sim. Eu acho que você ia sacar assim. Eu acho que não dava pra deixar passar. Você vê que Mas um Nicodemos... monte de gente deixou passar. Não, mas não deixou Eles passar por dúvida. crucificaram ele. Mas, Mo, não deixou passar por dúvida de que era ele. Deixou Por passar porque... Putz, mas essa vida aqui é muito absorvente. Nicodemos foi muito legal aquela passagem. Essa Porque ele não fala teve dúvida de que era o homem. ficou muito bonita, né? Ele não na teve série. dúvida. É que ele não conseguiu ter força para ir. Judas não teve dúvida de que estava diante do Salvador. Só que o mal habitando nele, que habita em todos, certo? Não o mesmo mal, mas algo de Sim, mal. o pecado original. A vamos dizer semente, assim. né, do pecado está em todos nós. Uhum. Aquela força venceu. Né? Olhar de forma maniqueísta para Judas Iscariotes como um sujeito meramente mau, apenas e tão somente, isso me parece uma inocência. Porque em algum momento eu acredito que ele olhou para aquilo e falou: eu quero essa vida, eu quero seguir esse caminho. Mas a carne fraquejou. Né? Cecília queria falar algo? Fazia mais sentido eu ter falado naquela hora. Não, mas pode que falar. eu pensei. Eu ia falar que... Eu ia falar assim... Também que Simão é filho de Jonas, não filho de Zebedeu. Não, mas isso é uma expressão, não é? Por eles serem Não, o pescadores. Simão é filho do Jonas mesmo. O Zebedeu é o pai do Tiagão, do Tiago Maior. Não, sim, eu sei que Zebedeu era, mas eu achei que eles falavam como expressão pra eles serem filhos de pescadores. Não? Não. Não, saberia tanto dizer. que o Não, Zebedeu eles fala, usam, eu era né? muito amigo Os do Jonas, judeus o pai do usavam. Simão. Ó, alguém Como é? falou. Eles usavam a descendência pra... Aham. Não, o Jesus. Guilherme falou que Zebedeu que conhecia era muito amigo de Jonas. Uhum. Filho de Jonas mesmo. Sim. E aí tem essa figura, né? A questão do primeiro Papa e da pedra fundamental da igreja ser Simão, Pedro, é muito interessante, porque, claro, de novo, pode haver uma liberdade poética e de que ele tenha sido desenhado na série como uma figura mais rebelde do que de fato era. Uhum. É Mas a impressão, gente tem que né? lembrar daquela espada que foi num piscar de olhos para a orelha do Mal soldado. Então, assim, né? É possível que fosse aquilo mesmo. E aquela dicotomia, né, das contrariedades de Simão Pedro diante de Cristo também são críveis, porque a gente percebe, por exemplo, na passagem que é brilhantemente retratada no último episódio da terceira série, da terceira temporada, em que ele é convidado a andar sobre as águas. Né? Sim. E para mim... Toma cuidado com o spoiler agora. Não, mas eu vou dizer algo que pode ser considerado um spoiler, mas eu acho pouquíssimo significativo diante da cena, né? Primeiro, o paralelo que eles traçam entre Simão e sua esposa na série Éden. Ficou bem bonitinho, bem feitinho. Muito bonito, né? Porque eles são uma só carne. Bem amarradinho. Como de alguma forma eles colocaram ela na cena, Uhum. sem estar na cena, Sim. né? Então, muito bonito isso. E como eles concretizam uma fala do próprio Cristo, que ele diz pra ela, ó, você estará conosco. Sim, que ela sim, faz é parte bonito. daquilo tudo. É. Que ele reconhece, inclusive, a importância das Que- mulheres, da presença delas ainda aqui na ausência física. Bonito. Né? Então, porque o empenho daquelas mulheres viabilizou o apostolado daqueles caras. Sim. Inclusive do próprio Cristo. Uhum. Certo? Então, eu acho uma rendição bonita, sem lacração, sem afetação. É belíssima a rendição.
E como ele, claro, eu que sou um entusiasta do matrimônio, como ele faz uma ode ao matrimônio, né? Sim. Fazendo uma rendição mesmo à célebre frase, né? A célebre expressão cunhada por Cristo de que são uma só carne, né? Uhum. Então, isso é belíssimo. Mas de tudo, o que mais me chama a atenção é que, ao sucumbir, como Pedro sucumbe naquelas águas, né, ele é socorrido pelo braço forte do Nosso Senhor. E como, ao ser socorrido, ele se aninha nos braços de Cristo e diz, não me solta. Uhum. Cara, aquilo Mesmo. olha, essa cena, eu diria que eu acho que é quase impossível não se emocionar. Uhum. Belíssima cena, cheia de significado para a série e para as nossas vidas, né? Sim, muito legal. Então, faz muita falta nos nossos dias que a gente se aninhe naquele peito, que a gente segure naquele braço, que a gente volte nossos olhos sempre cada vez mais para o nosso Senhor e Salvador e que a gente peça a Ele, né? Não me solte. Como se Ele pudesse soltar. Né? Como se Ele quisesse soltar. Mas que ainda assim a gente possa fazer esse pedido com mais frequência. Né? Temos mais alguma contribuição? Não? É isso? Diga. Não? Eu acho que é isso, né? Vale muito a pena, porque... Assistam com os filhos. Importante. Pois é, nós somos humanos, né? E aí mostra muito essa parte humana de que todos pecam, de que todos estão sujeitos a uma hora esquecer de alguma coisa e tal. E que Jesus está sempre ali à espera deles. É bem bonito, é uma mensagem linda, né? A paciência de Cristo com as falibilidades daqueles caras. Sim. E com as criancinhas, né, que não paravam de falar, elas ficavam, não, mas é porque... Aí Jesus, A eleição de Cristo a esses indivíduos com todas as suas mazelas. Exatamente. Acho que ela lembra muito que a gente, por incrível que seja, e por mais que tenhamos a tal da síndrome do impostor, que a gente também tem uma vocação, que nós somos, que tem essa, que somos vocados a, né? Olha, eu quero precisar de você, da gente. Da primeira temporada favorito foi o Jesus Ama as Criancinhas. A Abigail é uma fofa, né? E, nossa, ela lembrou o nome da menina. E outra cena que também que tem a ver com isso que você falou, foi a última visita de Jesus em Nazaré. Achei muito legal eles fazerem essa remissão lá a São José. Né? Não, mas pra mim não foi nem isso. Foi a questão de quando ele vai na sinagoga e que os doutores da lei lá, os fariseus olham e falam, não, cara, você tá falando demais aqui, que é isso, não sei o quê. E aí ele tem uma presença, ali fica bonito, você percebe mesmo, né, o Filho de Deus ali, o próprio Deus ali diante das pessoas, e um monte de gente perdidona falando, não, mas a gente tem umas leis aqui pra seguir, não sei o quê. Quando ele fala aquela frase, não vou falar pra vocês que essa fica muito boa. Inclusive, recomendo que vocês assistam. A gente assistiu aqui dublado por causa das crianças, mas Sim, acho por que dá minha pra causa. rever. Acho que dá pra rever também legendado, porque tem uma frase que ele fala ali que é Eles sensacional. falam um inglês até esquisito, né? Sim, porque é como se Não é tivesse, esquisito, com sotaque. com sotaque dali da região Gostei que do botaram Oriente. umas Esquisito, eu tô com você, Gui, tô com você. Parece que eles estão falando em inglês malaio. Malaio? Inglês malaio. Inglês malaio eles falam daquele jeito mesmo. Olha só. Eu gostei que botaram a língua deles na série, tipo Shalom, Abba, Eva. Sim, Ima. aham. Se vocês ainda não viram, Shalom quer dizer paz. Abba, pai. E Ema, mãe. Ima. Imã. Ima. Ima. Cada um com seus problemas. Então, de fato,
essa delicadeza da série de nos lembrar dessa imensa generosidade de Deus, de decidir precisar de nós, né? A gente tão falível e ainda assim servíveis. Então, que a gente, apesar das nossas síndromes de impostor, que a gente faça o que esteja ao nosso alcance. Sim. Por pouco que seja, tem sua importância. Por alguma razão, nós temos uns aos outros e parece que isso é suficiente. Apesar das nossas Que insuficiências. fofo. Né? Abraço. Não dá, filha. Não dá. Isso é inexequível. Isso é inexequível. Só no final do episódio. Tudo bem. Né? Aí a gente vai sair da cadeira e vai tirar foto. Né? Isso. Então, que a gente se lembre disso e que a gente esteja atento aos nossos papéis na vida, né? Para que a gente faça o que deve e esteja no que faz. Muito obrigado pela sua audiência, por estar sempre conosco. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Amém. Tchau.